O sol nasce, um novo dia começa, e para muitas pessoas ao redor do mundo, um ritual se inicia. Não falo do café do jornal ou da meditação matinal, embora possa envolver tudo isso. Falo de um ritual mais específico, um que envolve fogo, uma planta e uma inspiração profunda. Fumar todo dia. Para alguns, essas 3 palavras soam como um alarme, um sinal de problema. Para outros, descrevem uma rotina tão normal quanto escovar os dentes. E para um terceiro grupo, representam um pilar central de sua existência. Fumar todo dia. Seria isso um hábito, um vício ou um estilo de vida? Essa pergunta não é simples, e a resposta certamente não é única. Ela vive em uma névoa densa de nuances, preconceitos, ciência e, acima de tudo, experiência pessoal. Hoje, aqui nas Tradições do Infinito, não vamos buscar uma resposta definitiva, mas sim acender uma luz de curiosidade e autoconhecimento para navegar por essa névoa. Vamos desconstruir cada uma dessas palavras, estilo de vida, hábito e vício. E talvez, no final, cada um de nós possa encontrar um fragmento da sua própria verdade. Vamos começar pela perspectiva mais idealizada, a do estilo de vida. O que isso significa? Um estilo de vida é um conjunto de atitudes, interesses e orientações de um indivíduo ou grupo. É uma escolha consciente. Quando alguém define seu uso diário de cannabis como um estilo de vida, geralmente está se referindo a uma integração intencional da planta em sua rotina para atingir um objetivo. Pode ser o artista que a utiliza para quebrar barreiras criativas, para ver o mundo sob uma nova luz e encontrar inspiração no mundano. Pode ser o praticante de yoga ou meditação que a usa como uma ferramenta para aprofundar sua conexão interior, para silenciar o ruído externo e amplificar a voz da consciência. Pode ser o filósofo de poltrona que, ao final de um dia exaustivo, a utiliza para desatar os nós mentais, para refletir sobre a vida, o universo e tudo mais com uma perspectiva mais ampla e desapegada. Nesse contexto, a cannabis não é uma fuga, mas uma porta. Não é uma muleta, mas um catalisador. De fumar se torna um ritual, um momento sagrado no dia. Existe uma preparação, uma intenção. A pessoa escolhe a strain, prepara o fumo com cuidado, seleciona o ambiente, a música, a companhia ou a solidão. Cada passo é parte de uma liturgia pessoal, que visa enriquecer a experiência de estar vivo. É a diferença entre engolir um copo d'água para matar a sede e preparar e degustar uma xícara de chá raro. Ambos hidratam, mas as experiências são fundamentalmente distintas. O estilo de vida canábico, em sua forma mais pura, é sobre isso: usar a planta como uma aliada na busca por uma vida mais rica, mais criativa, mais conectada e mais introspectiva. É uma tradição pessoal no infinito da própria existência. Mas a fronteira entre o intencional e o automático é incrivelmente tênue. E é exatamente aqui, nessa linha sutil entre o ritual e a repetição, que o conceito de hábito começa a tomar forma. Um hábito, por definição, é um comportamento que se aprende e se repete regularmente, muitas vezes de forma inconsciente. O cérebro humano é uma máquina de criar hábitos para economizar energia. Dirigir, amarrar os sapatos, tomar o mesmo caminho para o trabalho. Não pensamos sobre isso, apenas fazemos. O uso diário de cannabis pode facilmente deslizar para esse território. O ritual que antes era sagrado pode se tornar uma simples resposta a um gatilho. Chegou em casa do trabalho, acende um terminal de jantar, acende um, vai assistir um filme, acende um. A intenção se dissolve na automaticidade. A pergunta "por que estou fazendo isso agora?" deixa de ser feita. A planta, que antes era uma ferramenta para explorar a consciência, pode se tornar uma ferramenta para simplesmente passar o tempo. Ela deixa de ser a sobremesa especial e se torna o arroz com feijão de todo dia. E não há nada de errado com arroz e feijão, mas ele não carrega a mesma magia de um banquete. Quando o uso se torna um hábito, a experiência pode começar a perder seu brilho. A tolerância aumenta e aquela percepção aguçada, aquela criatividade borbulhante dos primeiros tempos, dá lugar a uma sensação mais branda, mais normalizada, quase uma manutenção do status quo. O silêncio, antes preenchido por reflexões profundas, agora é simplesmente preenchido pela fumaça. O perigo do hábito não é necessariamente a destruição, mas a estagnação. A pessoa não está necessariamente se prejudicando de forma ativa,
mas pode estar se impedindo de crescer, de aprender a lidar com o tédio, com a ansiedade ou com o estresse. De outras formas, a cannabis se torna a resposta padrão para qualquer questão emocional. Sentindo-se entediado, fume. Ansioso, fume. Feliz, fume para comemorar. O hábito cria um caminho neural de menor resistência, e qualquer desvio dessa trilha parece desconfortável. A pessoa não está mais escolhendo ativamente a porta. Ela simplesmente tropeça nela por costume, dia após dia. E se continuarmos descendo por essa ladeira, se a automaticidade do hábito começar a cobrar um preço, chegamos ao terreno mais sombrio e complexo. O vício, ou, no termo clínico mais preciso, o transtorno por uso de substância. É crucial dizer aqui: nem todo mundo que fuma todo dia é um viciado. Longe disso. Mas é igualmente crucial entender que a cannabis, como qualquer substância que altera a mente e gera prazer, tem potencial para causar dependência. A linha que separa o hábito pesado do vício é traçada por uma palavra: controle, ou, mais especificamente, a perda dele. Quando o uso deixa de ser uma escolha, mesmo que automática, e se torna uma compulsão, estamos falando de vício. Vício não pergunta se é um bom momento. Ele não se importa com suas responsabilidades, seus relacionamentos ou sua saúde. A pessoa pode até reconhecer que o uso está trazendo consequências negativas, mas se sente incapaz de parar. A vida começa a se organizar em torno da substância. A primeira preocupação do dia é garantir que haverá maconha para o resto dele. Planos são cancelados se não for possível fumar. Amizades e relacionamentos que não se encaixam nesse ciclo são deixados de lado. O dinheiro que deveria ir para outras coisas é consistentemente desviado. A planta que antes parecia abrir portas, agora parece trancá-las, isolando o indivíduo em um ciclo de uso e recuperação. Outros sinais clássicos incluem o aumento da tolerância, a necessidade de usar quantidades cada vez maiores para obter o mesmo efeito, ou um efeito diminuído com o uso da mesma quantidade. E, talvez, o mais revelador, a presença de sintomas de abstinência quando o uso é interrompido. Irritabilidade, ansiedade, insônia, perda de apetite, inquietação. O corpo e a mente, tão acostumados com a presença constante do THC, protestam em sua ausência. O silêncio sem a cannabis não é apenas desconfortável, ele se torna ensurdecedor, insuportável. Nesse estágio, a pessoa não está mais usando a planta para se sentir bem ou para explorar o infinito. Ela está usando para se sentir normal, para escapar do desconforto de não estar sob o efeito. A relação, que começou como uma amizade ou até um romance, se transformou em uma relação. A ferramenta se tornou o mestre. É uma jornada solitária e dolorosa, muitas vezes escondida sob a fachada de que tá tudo bem, é só uma planta, eu paro quando eu quiser. Mas a verdade é que o querer já não está mais no comando. Então, como saber em que ponto dessa linha você ou alguém que você conhece tá? A resposta não está em um diagnóstico externo, mas em um exercício radical de honestidade interna. Não se trata de contar quantos baseados você fuma por dia. A quantidade é menos importante do que a qualidade da sua relação com a planta. É preciso se fazer as perguntas difíceis e ouvir as respostas sem julgamento. Pergunte a si mesmo: por que eu fumo? A resposta é porque eu gosto, me inspira, me relaxa, ou é porque não sei como passar o tempo sem ela? Porque não consigo dormir, porque não consigo socializar. A primeira resposta aponta para uma escolha, a segunda para uma necessidade. Pergunte-se: o que acontece quando eu não fumo? Eu sinto tédio, mas consigo lidar com ele e encontrar outras fontes de alegria? Ou eu sinto um desespero crescente, uma irritabilidade que afeta as pessoas ao meu redor, uma ansiedade que só se acalma com a próxima tragada? O primeiro cenário descreve um desejo. O segundo, uma dependência. Pergunte-se: minha vida está se expandindo ou se contraindo por causa do meu uso? Estou aprendendo coisas novas, conhecendo pessoas interessantes, evoluindo em minha carreira e em meus hobbies? Ou minha vida se resumiu a um ciclo de trabalho, casa e fumo, onde as outras áreas foram lentamente abandonadas? A cannabis somando a sua experiência de vida, ou está se tornando a única experiência de vida? Você controla a planta, ou a planta controla você? Este não é um tribunal, não há certo ou errado universal. É um espelho, e só você pode descrever a imagem que vê refletida nele. A verdade é que uma pessoa pode começar em um estilo de vida,
deslizar para um hábito e, sob o peso de circunstâncias da vida como estresse, perdas ou problemas de saúde mental, quer novice, as fronteiras são porosas e a jornada não é linear. No final das contas, o debate hábito, vício ou estilo de vida talvez seja a pergunta errada. A pergunta mais poderosa é: esta tradição diária está me servindo em minha jornada rumo ao infinito? Ela está me ajudando a ser uma versão melhor, mais consciente, mais completa de mim mesmo? Ou ela está me mantendo preso em um loop confortável, mas limitado? A cannabis é uma planta com um poder imenso. Um poder que pode ser usado para curar, para criar, para conectar. Mas como qualquer poder, ele exige respeito, consciência e, acima de tudo, intenção. Seja um estilo de vida nutrido com propósito, um hábito que precisa ser reavaliado e talvez quebrado, ou um vício que clama por ajuda e recuperação. O primeiro passo é sempre o mesmo: olhar para dentro com coragem e honestidade. A verdadeira tradição do infinito não está em nenhuma planta ou substância externa, mas na jornada interminável do autoconhecimento. O que você pensa sobre isso? Qual é a sua experiência, a sua perspectiva? Este é um espaço seguro para explorarmos. Deixe sua reflexão nos comentários. Vamos continuar essa conversa, porque é no diálogo e na troca que a gente consegue dissipar a névoa e encontrar um pouco mais de clareza.